Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus, um vídeo muito especial sobre uma das maiores franquias de terror da história do cinema. Estou falando de Pânico, que teve 4 capítulos lançados e chega no seu 5º filme agora, já no começo de 2022, mas para ser mais preciso, nessa semana. E por isso vou relembrar aqui os filmes, os 4 filmes anteriores. E além disso, dar um pouquinho ali do que ocorreu por trás dessa franquia que mudou o cinema. Nos anos 80 bombou muitos filmes de slasher, como é o caso de Halloween, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, A Hora do Pesadelo e muitos outros. E por isso gerou um cansaço no público, porque praticamente seguia a mesma fórmula, o que mudou totalmente em Pânico, que foi lançado já no final, ali na metade dos anos 90. O roteirista, que é o Kevin Williamson, teve uma ideia bem diferente de fazer um filme de terror. Isso eu vou explicar durante a crítica e a análise dos filmes anteriores. E ainda teve o apoio ali do Wes Craven, que foi o diretor por trás de muitos filmes de sucesso, tendo como principal obra-prima A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Aí você fala, mas ele estava dentro daquelas fórmulas, mas mesmo assim ele conseguiu ter a visão de como mudar também o gênero do terror, e por isso ele é muito importante para isso, já que ele esteve nos 4 filmes. Infelizmente ele não volta no 5º, já que ele faleceu aí nesse meio tempo do 4º para o 5º, e por isso a direção do 5º filme fica nas mãos de outro diretor. Para começar, por Pânico 1, já no início temos uma das mais famosas cenas de filmes de terror. Uma jovem apresentada ali, ela começa a receber ligações, do que também é apresentado, do Ghostface. Ele começa a falar sobre os filmes de terror e começa a atormentar ela. Obviamente, depois de alguns erros ali que ela comete durante a ligação, ele acaba atacando. Só que essa personagem em questão era a Drew Barrymore, interpretada pela Drew Barrymore, que era a grande atriz pelo filme que se formou o marketing, e ela morre simplesmente na primeira cena. E já daí a gente percebeu que esse filme ia ser diferente, ninguém está a salvo, e o filme não vai ter medo de matar personagens que a gente começa a se afeiçoar durante o longo e durante também toda a franquia. Making popcorn? I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? E aí a gente é apresentada para os personagens principais, como é o caso da nossa querida Sidney Prescott, o grande nome ali de Pânico. Ela, que é uma jovem que perdeu a mãe recentemente, convive com o seu pai. Além disso, é apresentado sua melhor amiga e o irmão mais velho dela, que também tem grande importância, que é o Dewey. E também depois é apresentado a Gale, uma jornalista que chega na cidade para acompanhar ali os assassinatos. E aí começa a ocorrer muitas mortes, não vou entrar detalhadamente em cada uma, porque elas servem mais para construir o personagem do Ghostface do que para construir a narrativa que o filme toma ali do meio para frente. Então por isso vou concentrar mais no que é mais importante. It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies. Já de início, a Sidney já é atacada pelo Ghostface. Após ela conseguir fugir ali dele e ele também ir embora porque a polícia chegou, acaba aparecendo o namorado da Sidney. Então já associam ele ao Ghostface, principalmente porque a Sidney percebe que um celular caiu do bolso dele e ela tinha recebido uma ligação pouco antes dele ser preso. Então ele é preso, mas logo depois ele é solto porque percebe que as ligações estavam vindo novamente, mas agora de outros números, enquanto ele estava na cadeia, então não fazia muito sentido. Então ele já é eliminado ali como suspeito. Então o filme vai tomando, muitas mortes acontecem e os jovens decidem organizar uma festa que obviamente ocorrem muitas e muitas mortes. E aí a Sidney está com seu namorado e eles são atacados pelo Ghostface. O Billy, que já havia sido suspeito, agora é morto pelo Ghostface e a Sidney consegue fugir. Mas ela consegue atacar o Ghostface e consegue pegar a arma dele. E aí 2 amigos da Sidney estão do lado de fora, o Stu e o Randy. E a Sidney fica, quem é o Ghostface? Porque com certeza é um deles, só que ela fica se perguntando e ele se acusando e ela não sabe o que fazer. E eis que quem surge novamente o seu namorado, que não está morto. E ela confia nele e dá a arma para ele tomar a decisão mais sábia. O problema é que ele se revela como o assassino. Na verdade, ele é filho do cara que a mãe da Sidney traía ali, que ele traiu. É uma confusão, mas ele traía a mãe dele com a mãe da Sidney, por isso que ele matou a mãe da Sidney e agora ele queria matar a Sidney e acusar o pai dela, que estava sequestrado lá num carro nesse momento. É muito confuso, mas ele se revela como o grande assassino, ajudado ali pelo seu amigo Stu. Então ele explica todo o plano naquele momento que o vilão precisa ali explicar como ele é inteligente, mas nesse meio tempo quem chega é a Gale, a jornalista interpretada pela nossa querida
Courteney Cox, a Mônica de Friends. E aí eles atacam o Stu e o seu amigo Billy, né, que é o namorado da Sydney, e acabam derrubando ele, matando ele, claro que com um tiro na cabeça, porque só assim já ficou claro que o vilão morre. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Nesse eu vou tentar ser mais breve, mas agora vamos falar de Pânico 2. O filme já começou com um turbilhão quando o roteiro original foi vazado na internet, e então o Kevin Williamson precisou fazer algumas alterações para poder não perder o impacto que teria a sua estreia. São apresentados alguns personagens, como é o caso do Derek, como é o caso do Cotton e alguns outros, mas esses são os de mais importância. E novamente a gente acompanha a jornada de Sydney e os seus amigos. A Gale escreveu um livro sobre o ocorrido no primeiro filme, e esse livro virou um filme, e logo nessa pré-estreia desse filme acaba tendo pessoas mortas pelo Ghostface, e é aí que começa o derramamento de sangue. Hello? Hello, Sydney. Remember me? What do you want? It's time, girlfriend. Don't you know history repeats itself? Esse é um filme que abusa ainda mais da metalinguagem, então a gente vê todos os momentos eles falando sobre uma sequência, eles trabalham isso, principalmente o personagem do Randy lá, aquele outro amigo que ficou como suspeita de ser assassino e não era, ele trabalha muito sobre quem vai ser o próximo, quem vai morrer, porque ele já conhece as fórmulas que se dão às sequências de terror. Inclusive é muito interessante eles brincarem com isso, sendo que eles são uma própria sequência de terror. Mas o que acaba acontecendo é que o Randy é morto, então isso já acontece ali no meio do filme para mostrar novamente que nenhum personagem está a salvo. E aí quem a Sydney vai desconfiar, já que ela já estava desconfiada do seu namorado no primeiro filme, ela desconfia dele novamente, do outro namorado, porque ela deve ter alguma paixão por assassinos, e esse namorado dela é o Derek. Ele também tem o melhor amigo, o Mickey, que eu acho que eu acabei não citando ainda. 2 college students were brutally murdered. Police are everywhere. The girl was stabbed 7 times. E junto com esses dois também é introduzido o Cotton, que é o suspeito, era o suspeito do assassinato da mãe da Sydney antes de se revelar o namorado dela mesmo. Então a gente começa a perceber porque ele tá ali, ele tá querendo fama através do ocorrido no primeiro filme. E aí fica nisso, a Sydney desconfiando do seu namorado, até que ela acha ele preso ali, amarrado no meio de um teatro já ali no terço final do filme, e descobre que ele não é o assassino. Na verdade, o assassino é o Mickey, o melhor amigo dele, que é praticamente ele só quer ser um assassino, ele não tem nenhuma motivação, mas tem um segundo assassino que é apresentado também, que é a mãe do Billy. Ela que ficou ali triste pela morte de seu filho no primeiro longa, apesar do filho ter tentado também matar todo mundo, mas ela ficou triste e ela quis se vingar, então ela contrata o Mickey, que descobre também ser um psicopata pela internet, e ele ajuda ela a matar. Só que aí ela acaba tentando se livrar dele, e aí começa uma cena de tiroteio, todo mundo toma tiro até que todo mundo morre. Não, ninguém morre, mas em questão eles conseguem se livrar dos vilões mais uma vez. E não apenas se livrar dos vilões, porque quem consegue fazer isso é o Cotton, que foi suspeito da mãe da Sydney, que nesse filme começa a parecer suspeito, mas não, ele realmente mata e ele consegue a sua fama devida. E a gente chega em Pânico 3, que perdeu o Kevin Williamson no roteiro, ele estava muito ocupado, acabou não voltando para esse, e também teve muitas coisas ali nos bastidores que conturbaram a estreia, porque esse filme ele precisou ser um pouco adiado por conta do massacre de Columbine. Eles não se sentiram à vontade de fazer algumas coisas que estavam na trama porque achavam que seria um desrespeito, então eles preferiram segurar mais e até mudar um pouco do rumo da história, tirando um pouco dessa seriedade que tinha Pânico e transformando quase em algo ali pastelão, uma comédia, mas é engraçado e é divertido e também dá medo. A principal mudança, o grande adicional desse filme é que agora o Ghostface, quando liga, pode fazer a voz de qualquer pessoa. Eles viajaram completamente, mas a gente se deixa levar porque a gente gosta dos personagens. E o Cotton, que eu falei que conseguiu seus minutos de fama depois de matar o assassino do segundo filme, ele é morto já na sequência de abertura ali, ele é atraído porque o Ghostface finge ser a namorada dele, ele vai tentar salvar e ele acaba morto. You know about trilogies? All I know about movie trilogies is that in the third one, all bets are off. Hello, Sydney. Welcome to the final act. E o assassino deixou uma foto da mãe da Sydney, então o detetive acha e vai levar pra Sydney isso, e o detetive é interpretado pelo Patrick Dempsey, o nosso querido Derek de Grey's Anatomy. É o primeiro personagem introduzido aí.
O Dewey, o nosso querido Dewey, amigo da Sidney, ele agora ficou maluco e tá lá ajudando, ele é consultor agora da franquia Stab, porque a franquia Stab nunca morreu e foram feitos vários filmes e ele tá lá ajudando em Hollywood. E então é apresentado também mais um personagem que é o Roman, ele é o que dirige os filmes da franquia Stab, então a gente tem muito o que suspeitar dele já de início e a gente fica com o pé atrás. E aí vai tendo mortes, esse filme ele viaja completamente nas cenas, tem uma casa explodindo, tem todo mundo voando, é algo ali inacreditável porque Pânico levava para um tom mais sério e esse parece que se tornou ali mais megalomaníaco, quis brincar muito, mas não perde tanto sua força, apesar de eu achar que é sim o filme mais fraco. Anyone, including the main character, can die. This means you said. Também a gente descobre que a mãe da Sidney, ela estava envolvida com Hollywood, ela trabalhou em alguns projetos, então tem algo ali, tem algo que a Sidney precisa descobrir. There's one secret that can never be revealed. Então, o assassino consegue reunir todo mundo na mesma casa, inclusive atrai a Sidney, e a gente tem a morte de vários personagens, como é o caso do Roman, nosso querido diretor, ele acaba morrendo, a primeira vítima já, a gente suspeitava dele, mas ele acaba morrendo. E após muitos tiros, muita coisa louca lá, acaba mostrando quem é o verdadeiro assassino e quem é o Roman. Não, ele não morreu, ele volta e com ali uma virada de trama que é quase absurda, mas é divertida. The final chapter in the terrifying. O Roman se revela irmão da Sidney, enquanto a mãe da Sidney trabalhava em Hollywood, ela teve ele e acabou sendo abandonado, e aí ele procurou ela não quis saber dele, então ele ficou com raiva. Ele fotografou a mãe da Sidney traindo o pai dela com um pessoal lá que acabou vazando e gerando o primeiro filme, então ele estava por trás de tudo isso, e ele também decidiu que agora finalizar ali a sua caçada praticamente, matando a Sidney. Então a gente tem uma virada de trama ali quase absurda e muita luta, muita coisa. A Sidney acaba tomando tiro, mas ela mostra que tá com colete e ela atira nele, mas precisa atirar na cara, e aí o Dewey acaba matando ele para fechar o que seria ali a finalização de Pânico praticamente com o seu filme mais fraco. Scream 3. Don't panic. Então, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, chega Pânico 4 nos cinemas com a volta de Kevin Williamson no roteiro e também é um dos meus filmes preferidos de terror. Eu acho que esse só perde para o primeiro longa porque eles conseguiram introduzir muita coisa nesse filme, mas respeitando tudo que já tinha sido construído. Inclusive foi o último filme dirigido pelo Wes Craven antes do seu falecimento. O filme, nas suas cenas de abertura, que já virou clássica lá desde o primeiro filme que eu falei, que matou a personagem que a gente acreditava ser a principal, novamente vai brincar com isso. A gente tem ali duas mulheres ali que começam a ser perseguidas pelo Ghostface. O problema é que as duas morrem e a gente acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era um trailer de Stab, a franquia de filmes do filme que é baseada no próprio filme. Então. E aí, então, a gente realmente mostra ali duas personagens que acabam se matando. Mas, na verdade, é o trailer de Stab 7 dentro do próprio trailer e fica meio confuso e quase ninguém entende. Mas aí a gente tem, no caso, o assassino real agora matando para dar início à jornada dali do Pânico 4. Welcome home, Sidney. You're a survivor, aren't you, Sidney? What good's it to be a survivor if everyone close to you is dead? You can't save them. All you can do is watch. A gente tem as apresentações dos personagens que a gente já conhece, como é o caso do Dewey e da Gale, que estão juntos, se casaram, mas eles passam ali por uma crise, já que o Dewey tem uma mulher afim dele, que ele trabalha na polícia e que quer ele, e começam a ter problemas além de problemas na vida pessoal, como a própria Gale, que não consegue escrever, não consegue ter ideias para seus novos livros. Ela se sente muito perdida, mas a personagem da Sidney volta para a cidade porque ela tem ali um lançamento de um livro dela contando a sua história, porque tem muita coisa para contar, inclusive foram 4 filmes. Mas aí o que acontece? Mais morte. E agora quem é a grande pessoa suspeita? A própria Sidney, porque é tudo encontrado no carro dela. Então a gente entende que ela não pode sair da cidade porque ela é a principal suspeita. These aren't just random killings. Então são apresentados novos personagens, como é o caso de 2 nerds que precisam estar ali na história. Também temos a prima da Sidney, a Jill, ela é apresentada junto com sua amiga e com o seu namorado. E obviamente sempre os namorados ali das nossas queridas protagonistas começam a ser suspeitos, como é mais um caso nesse filme. It's time for someone new to die.
E aí a gente tem mortes, muitas mortes. Uma morte, a pessoa coloca as costas na parede e o assassino vem e esfaqueia. Temos muitas mortes até que no final é descoberto que o assassino é um dos amigos da prima da Sidney, da Jill. Ele mata, no caso, uma outra amiga da prima da Sidney, que eu falei que foi apresentada. São muitos personagens que a gente acaba não se afeiçoando muito e acabam servindo apenas pra gente ver cenas violentas. Mas quando a Sidney está tentando fugir desse primeiro assassino, que é o amigo da prima dela, na verdade a gente descobre que são dois assassinos. E quem é a segunda assassina? A prima dela. Version, 2.0, the killer should be filming the murders. That's a natural next step in psycho-slasher innovation. Na verdade, a prima dela sempre teve inveja da fama que ela carregava por ser uma grande heroína e queria também os seus minutos de fama, porque em Scream, né, em Pânico, todo mundo busca fama e não seria diferente ali na própria família. E após ela praticamente matar a Sidney, ela coloca-se como a grande, vamos dizer, heroína. Foi ela a grande sobrevivente. E a polícia chega e a Sidney tá morta e ela é tratada como heroína. Mas você acha que Pânico acaba aí? Não, porque sem uma virada de trama não tem Pânico. E o que acontece? Elas são levadas para o hospital. E lá no hospital, a prima, né, a Jill, descobre que na verdade a Sidney não morreu. Então ela vai lá onde a Sidney está deitada, internada, e vai tentar fazer isso com suas próprias mãos. E após grande briga, após o Dewey chegar, após tiro, a Gale também, finalmente a Sidney consegue matar a sua própria prima eletrocutada. Ela pega aquele negócio de reanimar e mata. There's something really scary about a guy with a knife who just snaps. Pânico com certeza mudou o cinema por diversas características ali que foram intrínsecas nos trabalhos do Kevin Williamson e principalmente do Wes Craven, e um deles foi a protagonista forte. A Sidney, no caso, não é apenas mais uma donzela que precisa ser salva, ela tem a sua força e ela luta contra o assassino, que é o segundo grande ponto forte. É um assassino que qualquer um pode ser, porque ele não é aquele vilão imortal. Apesar de ele usar uma capa, usar uma máscara, a gente percebe que ele é humano, ele comete muitos erros, ele é todo estabanado, ele corre que nem um doido, e isso facilitava pra gente entender que ele também poderia ser pego. Não é aquela questão de um assassino que é de outro mundo, ele é desse mundo e ele comete erros, ele é ferido. Além disso, temos a grande questão que qualquer um pode morrer, que na verdade a gente pode até discutir isso, já que os principais personagens ficaram pelos 4 filmes e voltam agora pro 5º filme, mas os personagens que a gente gostava acabaram sendo mortos durante a franquia, e por isso também é um ponto a se considerar junto com suas grandes viradas. É um filme que vai levando você sempre para um local e ele dá uma virada. Eu confesso que até hoje nos 4 filmes eu não consegui descobrir quem era o assassino, talvez porque eu sou ruim ou talvez porque realmente eles conseguiram disfarçar bem. E o ponto forte de Pânico, com certeza, é a metalinguagem. Como muitas vezes ele consegue criticar filmes de terror, mas não se colocando melhores que eles, mas colocando como essa fórmula pode ser pensada por muitos e de diversas formas, sem se tornar cansativa, além de falar sobre sequências, além de falar sobre assassinos, como eles cometem erros e como esses erros começam a ser repetitivos praticamente em todos os filmes, como também cometem ali os grandes heróis, como as pessoas começam a ficar sozinhas e como isso é praticamente o primeiro passo pro vilão matar. A pessoa sai sozinha no meio da noite. Quando a gente se pega assistindo lá o filme que a gente fala não vai por aí, não faz isso, Pânico critica quem faz isso. Tudo bem que muitas vezes ele mesmo faz isso. Pânico 5 chega aos cinemas essa semana, como eu disse, por isso acesse o nosso link e garanta o seu ingresso para você não perder esse que é mais um filme dessa que para mim é a maior franquia da história dos filmes de terror, porque todos são muito bons, exceto o 3, que é mais baixinho, mas não é ruim. Todos são de alto nível e pelo que eu li da crítica especializada que estava falando desse filme, ele é mais um ótimo e que consegue superar praticamente todos, exceto o primeiro. Então eu estou bem ansioso para poder assistir. Siga a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo dos lançamentos também. E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Cine System Plus. Por hoje é isso, até a próxima e falou. What's your favorite scary movie, Tara? Ghostface is back. So what's our next move? Talk to an expert. There's certain rules to surviving Ghostface killing. Killer's motive is always connected to the past. Sid, do you have a gun? I'm Sidney Prescott. Of course I have a gun. Pânico.